79. Eu não tinha ainda 17 anos. Tinha vindo de lá do Ceará para fugir da fome e da miséria. Meu pai de uma família grande. Meu pai casou 2 vezes. Só minha mãe parece que pariu 16 vezes. Mas ele já tinha, parece, mais de 10 filhos, 12 filhos da primeira mulher. A primeira mulher morreu parindo. Meu pai era macho nordestino. Interessante. E na roça, ele nunca deu um filho dele. Ele nunca vendeu um filho dele. E nunca deixou a mulher tomar remédio, apostar, nada. Mas nos criou com muita necessidade. E naquela época, meu amigo, não tinha vale gás, não tinha vale não sei o que, não tinha vale transporte, não tinha fome zero. Naquela época não tinha nada, só tinha a enxada, a roça e coragem para trabalhar. Naquela época não tinha nada de ajuda que vocês têm hoje. Hoje você recebe tudo. Naquela época não tinha nada. Ou você trabalhava ou você não comia. Então eu fui criado numa enxada. Comecei a trabalhar, acho que comecei muito cedo. Acho que eu comecei com 4 a 5 anos, eu já comecei a trabalhar duro. E quando chegou os 17 anos, não dava mais para ficar em casa, porque eu não tinha com a calça, eu nunca tinha calça. Acho que eu vim usar uma calça nessa despedida. Uma calça comprida. Eu não conhecia nem sapato. Eu vim para Brasília trazendo essa calça e 2 roupas. E uma sandália havaiana que quebrava o cabresto, saiu o cabresto a viagem inteira. Eu vim para Brasília porque eu achei que era perto, eu achei que era bem pertinho de Nova Rússia. Entrei lá em Pu, Brasília da época e demorei 4 anos, 4 dias para chegar aqui com a dor de barriga miserável. E a farofa que eu trazia, o frango era estragado. Nossa, como eu sofri naquela noite. E quando eu cheguei em Brasília, eu achava que tudo era maravilhoso, era a capital do Brasil. Fiquei 3 meses passando fome nessa miséria. E vim para Taguatinga. Em Taguatinga, por graça de Deus, 3 meses desempregado, fui trabalhar num hotel aqui, bem aqui. Não é mais, parece que hoje está fechado, mas era um hotel muito bom na época. Era o melhor hotel de Taguatinga. E eu lavava banheiro todos os dias. Depois me deram uma promoção, fui a única até hoje. Eu fui carregar mala. E estou carregando as malas até hoje. Maldição. Carreguei um monte de mala. Até hoje eu estou nessa história de ser mensageiro. Mas como eu era jovem, com 17 anos, completamente ignorante, mais do que hoje, eu nunca tinha estudado na minha vida. Eu lembro que eu recebi o pagamento com este maravilhoso dedo que eu colocava lá. Era com esse dedo que eu recebi o pagamento. Eu nunca tinha estudado, nunca tinha feito catequese, nunca tinha feito nada. Mas os colegas do hotel começaram a me levar para conhecer essa cidade. Eu lembro que eu fui conhecendo, e à medida que eu fui conhecendo, foi em Brasília que eu tomei a primeira cerveja. Amargava que sou uma miserável. E eu comecei a beber pela primeira vez. Eu comecei a fazer tudo pela primeira vez. E depois eu já não precisava deles mais para nada, porque eu ia para os forró, eu ia para as festas, eu ia para tudo, eu ia para as esquinas, eu ia para todos os lugares dessa cidade, os piores possíveis. Sozinho. De Deus eu não tinha nem notícia. Eu nem sabia se existia um Deus. Eu conhecia Francisco de Assis. Eu conhecia as imagens da minha mãe. Eu só conhecia isso. E durante esse tempo, o inimigo colocou na minha vida uma vontade, ele colocou primeiro um vazio imenso. Hoje se chama depressão.
Eu lembro que na minha folga era para tomar cachaça, caipirinha. Eu fazia um balde de 6 litros. Um quilo de açúcar. Foi aí que eu fiquei diabético. E o dia inteiro. Passei por 6 grandes assaltos na Ceilândia. Foi terrível. Eu morava na Ceilândia, mas não na Ceilândia. Eu morava lá no Cafundó, com Judas da Ceilândia. Ceilândia de 28 anos atrás era terrível. E eu fui me perdendo, até que me perdi. Eu lembro que um dia, 10 da manhã, numa loucura, eu fui levado pelo demônio para o teto do hotel para pular de lá. Eu lembro do vento daquele dia. Eu lembro de tudo daquele dia. Quando por 3 vezes, sem ninguém saber, eu subia lá, ficava em cima das telhas e marcava um pulo, porque eu tinha um vazio, eu tinha uma loucura, eu tinha um, como diz no Ceará, eu tinha um vexame na cabeça. Eu tinha um demônio na cabeça. Era terrível a minha vida. E chegou-se dia 12 de junho de 83. Quando eu saí do hotel 3 da tarde, eu ia para um antigo cinema que tinha ali. Ali tinha 2 cinemas, um Paranoá e um Lara. Eu lembro do nome dos miseráveis, porque só passava filme pornográfico. E eu ia sempre lá. E é interessante que naquele dia que eu saí do hotel, 3:30 da tarde, eu tinha bebido. Acho que naquela noite eu tinha bebido, eu tinha saído com alguns amigos do hotel, tinha enchido a cara, voltei para trabalhar. E a gente não guardava uma cachaça junto com as roupas. Eu passava uma fome miserável nessa época. Nessa época eu não tinha vale refeição que eu tenho que dar para os funcionários todo dia. Na época eu não tinha nada. E naquele dia eu não tinha nem comida. Era um domingo como esse. E eu saí para ir para esse cinema. E quando eu cheguei mais ou menos onde tem a agência do Bradesco, na época eu não tinha, eu senti que alguém... Aliás, quando eu saí do hotel, eu comecei a escutar passos. Eu escutava passo, escutava a respiração muito perto do meu ouvido. Mas naquela época você podia deitar aqui nas ruas de Itaguatinga e não passava ninguém. Eu olhava para trás e não via nada. Mas eu continuei. E quando chegou mais ou menos ali perto da agência, tinha uma parada de ônibus, eu não sei se tem mais essa parada lá. Eu não lembro mais de nada. Até ali eu lembro. E depois eu lembro que eu estava subindo uma escada. E tinha uma porta na minha frente, uma porta de ferro. E quando eu cheguei no último degrau, a porta abriu. Eu entrei nesse lugar, fui levado para esse lugar. Parece que eu fui levado mesmo para esse lugar. A última torre dele lá parece que... E aí eu vi, lá no fundo, atrás do altar, um crucifixo imenso, tamanho de um homem. E eu fui empurrado até lá, e quando eu cheguei lá, eu fui obrigado a ficar de joelho. E quando eu fiquei de joelho, meu corpo inteiro começou a pegar fogo. Eu comecei a escutar umas vozes estranhas, umas vozes que me xingavam, umas vozes que me amaldiçoavam, e umas vozes que diziam que eu tinha que me suicidar, e umas vozes que me perturbou tremendamente. E nessa aflição, eu olhei para o homem da cruz, eu levantei os meus olhos, eu olhei para ele, e aí eu disse: se você existe, homem da cruz, me ajuda. E quando eu falei isso, eu senti o meu corpo inteiro pegar fogo. Mas o meu corpo começou a pegar fogo dos pés, e subiu pela minha cabeça, e eu comecei a chorar. E eu chorava, e eu gritava ali debaixo daquela cruz. E aí eu comecei a escutar uma voz carinhosa, uma voz que no momento era longe, depois se aproximou, uma voz que dizia: tu és o meu amado, tu és o meu querido, você está aqui e eu venci. E aquela voz do mal foi se calando, e de repente eu escutei uma voz que disse: eu venci, você está aqui, você chegou. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas o meu corpo pegou fogo, mas eu vivi uma grande aflição.
coração. Hoje eu sei que aquilo que eu vivi naquele dia 12, eu vivi uma grande efusão do Espírito Santo. E de repente eu senti que alguém pegava no meu braço, nesse braço direito, e me colocava de pé. Um pouco pra você. E eu comecei a voltar, fiz o mesmo caminho. Mas eu estava tão diferente, eu estava tão leve, eu estava tão alegre, eu estava tão abençoado, que eu falei, eu vou embora, não vou mais para o cinema. E aí sim, eu fui pegar o ônibus que tem uma parada ao lado direito. Mas alguém pegou pela minha mão e me levou a dar uma volta na igreja. Sabe qual é essa igreja? Essa daqui, o Santuário Perpétuo de Socorro de Taguatinga. Esse aqui, ó. Ela fica bem aqui. E essa mão poderosa me levou a descer uma escada que tinha para o subsolo. Era a primeira vez que eu ia nesse santuário. E lá eu encontrei um grupo que não me deixou ficar. Era um grupo alegre que cantava. Eu cheguei arrasado, me sentei, eu não sabia de nada. E aí me disseram, você tem que ir embora. E depois uma senhora me levou para outra sala, do outro lado tinha um grupo de umas 15 senhoras rezando um terço. E depois uma pegou a Bíblia, rezaram por ela, ela começou a falar de um rapaz que tinha largado tudo, que tinha deixado tudo, tinha largado seus pais, tinha deixado a sua família e tinha ido para um lugar muito grande, viver com as prostitutas, gastar os seus bens. E quando essa senhora foi falando desse rapaz, parece que ela estava falando de mim. E aí eu olhei para aquela velha, eu pensei, deve ter sido uma que eu agarrei no escuro por aí. E aí eu tive medo. E aí eu tive muito medo daquela senhora, e eu tentei me levantar para correr, mas não consegui. Eu não consegui sair da cadeira, parece que a cadeira estava grudada em mim, e eu tive que ficar lá. E ela falou do filho pródigo, e falou tudo que eu tinha feito. No final fizeram uma oração, e eu cheguei sem falar, saí sem falar, e fui para casa lá na Gareroba. Isso tem 28 anos hoje. Interessante. Porque naquela noite eu fiquei a noite inteira nos braços de Deus. A noite inteira. No outro dia eu voltei para o hotel. Eu tinha um colega que a gente fazia muita festa junto, saía muito junto, aliás, e bebia muito junto. Ele já foi me dizendo, vamos tomar uma. E eu não consegui mais tomar nenhuma, nem duas e nem três. E naquela semana eu não consegui fazer nada daquilo que eu tinha feito. Eu brochei de vez. Eu não consegui fazer mais porra nenhuma daquele celular. Nada. E o fato, meu amigo, é que eu só pensava nas velhinhas e no homem da cruz. E aí eu comecei a sair do hotel e ir lá para ver o homem da cruz. Eu já não ia mais para o cinema, já não ia mais para a festa, eu só ia ver o homem da cruz. Eu chegava diante do homem da cruz, me ajoelhava e ele ficava me olhando, eu olhando para ele, e meu coração ia se alegrando, e meu coração vibrava de alegria.